E também começa a pensar que não teve uma boa razão para certas dores. E a gente começa a questionar certas coisas, certos acontecimentos na nossa vida. Então, o que é procurar o bem? Procurar o bem é olhar na sua história e descobrir que, mesmo as coisas ruins que aconteceram com você, elas de alguma forma deixaram alguma marca boa em você. Vou te dar um exemplo. Na minha infância, eu fui extremamente reprimido sexualmente. Me lembro de ter tomado uma surra com 3, 4 anos, só porque cheguei pra minha mãe e falei pra ela: mãe, meu bigolim tá duro. Ela falou: vai fazer xixi que passa. Aí eu fui lá, fiz xixi. Gente, eu tinha 4 anos. E voltei e disse, tolinho, né? Mãe, eu fiz xixi, mas não passou. Então, atrás da porta, ela tinha um fio, alguma coisa de couro, uma chibata, alguma coisa assim. Foi lá atrás da porta, pegou a chibata, me deu uma surra. E quando ela terminou de me espancar, ela perguntou, passou? Aí eu falei, passou. Isso foi extremamente horrível. Isso me travou com relação à área sexual. Contudo, mais tarde, quando eu me tornei pastor, me tornei ministro de cura interior, eu percebi que esse condicionamento emocional para exercer controle sobre a minha área sexual foi extremamente útil, uma ferramenta divina, maravilhosa, porque eu lido com homens e mulheres que fazem transferência para mim o tempo inteiro. O que não falta é mulher viciada em sexo, apaixonada por mim. O vício dela em sexo faz com que o impulso sexual dela não tenha muito controle. O fato dela fazer transferência emocional para mim faz com que facilmente ela imagina em ter uma relação sexual comigo. Agora, você imagina só, se eu tô cuidando de um monte de mulher doente emocionalmente nessa área, e doente, gente, não no sentido pejorativo, no sentido de esse é o problema emocional dela, eu não tô culpando ela por isso. Mas você imagina se eu entro nesse envolvimento aí com a minha alma também problemática na área. Imagina se eu vou atender uma mulher com um vício sexual, sendo que eu também tenho vício. Acabou. Eu me lembro de um pastor que, depois de um seminário, ele me disse assim, Jucimar, eu não sei como é que você consegue ficar com uma mulher sozinho dentro da mesma sala. Um pastor dizendo para mim, homem de Deus, sério, que ama Jesus de verdade. Ele disse, Jucimar, quando eu entro numa sala, me tranco, só eu e uma mulher lá na sala, fecho a porta, tô só eu e ela lá, os meus hormônios gritam e eu não me aguento. Ele disse, como é que você faz? Eu digo, naturalmente, normal, eu não faço nada. Eu não tenho dificuldade nenhuma para mim ter uma mulher sentada na minha frente, uma criança, um homem, um idoso, tudo a mesma coisa. E se a mulher tentar me seduzir, não vai mudar nada. Quem manda no meu organismo e nos meus órgãos sexuais sou eu. Eu decido. Só que isso não começou agora. Isso começou lá na infância, com a minha mãe treinando a minha disciplina sexual na pancada. Foi horrível lá? Foi, mas foi uma coisa boa para hoje. Para aquele pastor, eu disse para ele, homem de Deus, por favor, não atenda mulheres sozinho. Por quê? Porque você não dá conta. E não adianta você ficar fingindo que dá conta se você não dá. Cuide-se, cresça, discipline-se. Quando você crescer para conseguir estar com uma mulher no mesmo ambiente e não sentir desejos sexuais, aí você pode atender mulher. Enquanto esse dia não chegar, não vá para lá. Mas isso não é um problema para mim. E então,
o que eu estou fazendo? Estou encontrando o bem. Uma coisa ruim no meu passado se tornou uma coisa boa no meu presente. E por que é importante você encontrar o bem? Porque se você não encontrar o bem, a sua dor pode fazer você achar que a sua existência não tem razão de ser. Então, é preciso olhar para trás e encontrar alguma coisa boa. Para a gente fechar esse bloco, e aí eu te dar um tempo para compartilhamento, na página 94 está aquele assunto que eu te falei no começo, que a gente ia pular. Circule aí na página 94, mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa? Todo mundo que vai fazer autoavaliação precisa ter cuidado com os mecanismos de defesa. Por quê? Nossa alma, ela tem vícios, ela tem feridas, mas ela não quer que a gente tenha acesso a essas feridas. Então o que ela faz? Ela protege essa ferida com defesas. E quando eu vou me avaliar, eu preciso entender as defesas para eu poder ultrapassar a defesa e conseguir avaliar de verdade, tá bom? Aí na página 94, o David coloca alguns exemplos de defesas. Por exemplo, artifício. O artifício implica em que toda vez que você vai avaliar, o seu sistema muda de assunto. E ele muda de assunto tanto numa conversa, quanto ele muda de assunto com você. Então, por exemplo, você está pensando, tentando avaliar de onde veio o seu vício sexual. E aí, o seu sistema naturalmente pensa em alguma coisa que muda de assunto. Isso é artifício. Ataque. Ataque acontece quando alguém fala de alguma coisa que te força a avaliar, você fica irritado e ataca. Fulano, eu quero te falar sobre a dívida que você tem comigo. Tá, mas e a dívida que você tem comigo? Você não vai falar, não? Vocês não vão falar nem sobre a dívida do outro, nem sobre a sua própria dívida, porque você não deixa. Então tem a ver com ataque. Compensação. Você diminui a força da sua dor colocando uma outra coisa bonitinha. Todas esses mecanismos de defesa que estão aqui, e que você vai dar uma olhada depois, vai estudar, vai marcar, eles precisam ser olhados com carinho, porque de alguma forma, em algum momento, a gente acaba usando cada um deles. Para quê? Para não encarar o verdadeiro problema. Tem um deles que eu preciso resgatar. Na verdade, 2 deles que eu preciso resgatar, porque eles são importantes e porque você pode ter um entendimento errado de um deles e do outro, porque ele é muito importante. A identificação está na página 95. Eu preciso ajudar você a entender ele. E aí no seu livro está escrito assim: identificação. Agir como outros que admiram ou cujo sucesso gostaria de ter. Por exemplo, copiar a roupa, estilo pessoal, formas de falar ou agir, ou características de uma outra pessoa ou grupo. Essa pessoa que pratica a identificação significa que ela tem tanta dor emocional na alma dela que ela não quer ser ela mesma. Então, como ela não quer ser ela mesma, ela copia uma outra pessoa. Sabe, tipo, ela é Michael Jackson, Xuxa, Silvio Santos. Ela é todo mundo menos ela mesma. E, em geral, alguém que ela julga que tem sucesso. Isso é identificação, que é uma defesa psicológica. Agora, preste atenção. Tem uma outra coisa na Bíblia que se parece muito com a identificação, mas que não é identificação. Uma coisa chamada discipulado. A primeira vez em que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos foi na cidade de Antioquia, por causa de um homem
com um dom de discipular fenomenal chamado Barnabé. Barnabé vai para Antioquia e lá ele começa um processo de discipulado. E o discipulado ele é mágico, por quê? Ele faz com que as pessoas que você cuida aprendam com você e vivam com você e naturalmente elas começam a agir como você, mas de uma forma saudável. Ela começa a agir como você porque na busca de crescer espiritualmente, ela começa a te copiar, aprender com as suas ações. E com isso, elas passam a se parecer com você. Nesse processo de discipulado, você acaba notando que uma pessoa anda igual, prega igual, ensina igual, dá ênfase igual. Gente, isso é discipulado, isso não é doentio. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, essa doença chamada identificação, ela não é discipulado, tá bem? Aliás, uma das desgraças do discipulado é a necessidade que essa geração tem de ser original. Não, eu tenho que ser original, eu tenho que ser do meu jeito, eu não vou imitar ninguém. E na ânsia de não imitar ninguém, o indivíduo não cresce porque ele não tem ninguém para ele imitar. Ele quer só pegar as ferramentas do discipulador dele, ele só quer aprender o que o discipulador dele tem, mas ele não quer seguir, ele não quer pegar o comportamento. E isso faz com que não haja discipulado. Então, identificação é importante por causa disso, para você entender. O que é identificação? Aquela pessoa que não gosta dela, então ela imita outro. Tipo os imitadores do Michael Jackson, os covers da Xuxa, assume um personagem de uma novela porque ele não gosta dele, então ele finge ser outra pessoa. Isso é identificação. Discipulado é outra coisa. Um outro destaque que eu quero fazer aqui, você pula o próximo é a negação. A negação, ela é uma forma de auto-engano que é um fenômeno, uma desgraça. O que a negação consegue fazer? O indivíduo consegue viver o tempo todo num determinado padrão doentio, mas quando alguém o confronta, ele consegue sinceramente acreditar que ele não está fazendo aquilo. Quando a gente está em negação, todo mundo vê que a gente comete aquele erro, menos a gente. E no dia em que você sai da negação e você descobre que você cometia aquele erro, a sua sensação é, meu Deus, o único enganado era eu. Todo mundo já sabia. E por que as pessoas não te falam? Porque quando você está em negação, você indiretamente pede para as pessoas não te contarem. Você não deixa elas contarem. Quando elas tentam contar, você as ataca, você faz cara feia, você reage de forma dura ou de forma violenta. E aí a pessoa já sabe que você não quer saber. E se você não quer saber, por que ela vai te contar? Então eu queria destacar esses como mecanismos de defesa para ajudar você a entender que há muitos mecanismos de defesa e nesses muitos mecanismos de defesa você acaba não olhando para a ferida como devia olhar. Eu vou fazer um intervalo agora para vocês trabalharem nos grupos pequenos. E aí, queria que você formasse grupos talvez de 3 ou de 4, que der para vocês formarem aí. E nesses grupos, você vai discutir duas coisas, e isso uma de cada vez. Primeiro, você vai trabalhar o que mais mexeu com você nesse quarto passo. Qual foi a parte que mais mexeu? E aí, no grupo, fala um, depois fala outro, depois fala outro, depois fala outro. Todo mundo fala. Depois que vocês trabalharem essa pergunta, o que mais mexeu com você, vocês vão dar uma olhada nesses mecanismos de defesa, que está na página 94 até a 96. Mecanismos de defesa, 94 a 96. E você vai ver qual desses mecanismos de defesa é o que você mais usa. Qual deles é o que você mais conhece, o que você mais pratica.
E aí você vai compartilhar disso no seu grupo pequeno com um exemplo, tá bem? Qual o mecanismo de defesa você mais usa, com um exemplo. Joia? Num grupo pequeno. Então, nesse intervalo, você vai trabalhar duas coisas. O que mais mexeu com você no quarto passo, certo? E depois, qual o mecanismo de defesa você mais usa, junto com um exemplo. Você vai precisar aí de uns 20 minutos para fazer esse exercício, tá bom? E aí, se o líder entender, a gente já está trabalhando nisso há quase 2 horas, se o líder entender que essa é a hora, talvez, depois de vocês fazerem os exercícios, talvez seja uma coisa boa que o líder dê para vocês um intervalo para o lanche ou não, tá bem? Então, para vocês fazerem esse exercício, essa é a hora de colocar o vídeo numa pausa, tá bem? Para você retomar depois que vocês voltarem desse exercício, tá bem? Então, bota aí o vídeo na pausa. Voltamos. Eu imagino que você parou o vídeo, que você fez os exercícios. E se vocês tiverem feito um intervalo para fazer um lanchinho, para dar uma relaxada também, acho que foi muito bom. E eu quero voltar com você para o exercício principal, que é o coração do quarto passo. Tá bom? A gente ainda está no quarto passo. E o coração do quarto passo é o exercício que começa no finalzinho da página 101. Então vira seu livro aí para a página 101. Vira seu livro para a página 101. Finalzinho da página 101, exercício 15. Finalzinho aí. Exercício 15. Você vai trabalhar esse exercício. E esse exercício é o exercício principal para você fazer. E você não vai fazer ele aqui no treinamento, não. Só vou te ensinar como fazê-lo e como a gente vai usar ele no nosso programa intensivo. Tá joia? Então a forma como você vai fazer é a forma como eu vou te falar agora. Mas você não vai fazer ele aqui. Tá bem? Aliás, a gente vai fazer uma parte aqui. Qual é a parte que nós vamos fazer aqui? A parte de dar nota. Tá bem? Mas o compartilhamento vai acontecer lá na reunião do grupo. Tá bem? Aí na página 15, no finalzinho, tem 20 opções de problemas emocionais e comportamentos compulsivos para você dar nota a si mesmo. E aí, eu quero que a sua nota seja dada assim. Você vai dar uma nota de 0 a 10 em cada um desses problemas emocionais aí. Que são 20 e 21, se Deus colocar outra coisa no seu coração. Você vai dar nota de 0 a 10 da seguinte forma.